Boa tarde a todos que estão nos vendo hoje. Estamos iniciando mais uma semana com o programa Cláudio Barbosa em Entrevista, onde é uma honra imensa poder estar entrevistando. Hoje ele é o tenente da reserva da aeronáutica, ele tem muita coisa para falar. Foi uma pessoa que desde a infância sofreu e chegou onde chegou. Não tem pessoa melhor para falar do que esse homem. Quem é o Carlinhos Promenor? Carlinhos Promenor. Prazer, agradeço a Deus por estar aqui neste momento, participando desta entrevista com meu amigo, meu irmão, Cláudio Barbosa. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? O seu projeto de vida, como é? Eu me chamo Carlos Roberto dos Santos, sou conhecido no Brasil como Carlinhos Promenor. Sou executivo do Instituto Promenor Brasil, onde eu estou licenciado no momento, tá? Sou educador, tá? E sou militar da Força Aérea Brasileira. Sou suboficial, tá? Onde sou tenente na reserva. E a minha vida começa aí. A minha turma fez de formado, Cláudio. Fizemos 48 anos de Força Aérea. Oh, que maravilha. 48 anos. Só que antes de ser militar, eu passei toda a minha infância e adolescência dentro da FUNABEM, que é um órgão do governo onde atendia as crianças carentes, que antigamente, desde os anos, o início do século, os mais antigos sabem que era SAM, Serviço de Assistência ao Menor. Em 64, com a Revolução, foi a FUNABEM e foi aí que eu entrei para o sistema. Eu fui abandonado, Cláudio. Eu vim de Minas Gerais, muito jovem, e fui para morar com minha mãe na favela Baixa do Sapateiro, onde é o Timbal. E lá no Morro do Timbal, a minha mãe veio a falecer, tá? E meu pai me entregou, eu e meu irmão Ricardo, a uma senhora, tá? A uma senhora, que é Inês Nicolau dos Santos, tá? Minha mãe adotiva, que não pôde ficar comigo, porque ela já tinha outros filhos, e me entregou aos cuidados do governo, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que é a FUNABEM em Quintino. E ali eu passei toda a minha infância e adolescência, tá? Muitas fugas para as ruas do Rio de Janeiro. Passei quase 10 anos em escolas agrícolas no interior do Rio. Posso dizer que Ju-Paraná, Três Rios, Valença, sul de Minas, tá? São lugares que eu tive a oportunidade de ser interno em escolas agrícolas, onde eu capinava, eu roçava, eu estudava, e tinha um local dentro da escola que eu adorava estar, que era as 3, 4 horas que eu era obrigado a estar na sala de aula. Então, eu comecei a pegar amor pelaquele espaço já com os meus 6 anos de idade. Então, e aí começa a minha trajetória dentro da educação, tá? Que eu gostava de estar na escola. A minha trajetória como músico lá na escola, eu fui músico durante algum tempo na Escola Agrícola Rodolfo Fux, em Sacra Família do Tinguá, lá perto de Miguel Pereira, e ali eu era músico, eu tocava clarineta, tá? E eu tocava mais para poder sair um pouco da escola, comer um pão com mortandela que eles davam para os músicos nas suas apresentações. Então, existem muitas histórias, tá, em cima do que eu passei na minha infância, desde quando eu entrei na FUNABEM, rodei diversas escolas agrícolas até os meus 17 anos de idade. Aí vem a entrada nas Forças Armadas. Isso, tá? E as ruas, tá? As ruas, os bancos das praças, tá? O Coreto de Quintino, o Coreto do Meia, eram locais frequentes, o qual não só eu, como eu e meu grupo frequentavam. Usuários de drogas, naquela época,
tá? Não hoje. Se tivesse crack naquela época, eu estaria morto. Mas ia fujão, ia muito para as ruas do Rio, Copacabana. E foi aí que num evento nosso, adorava fazer aquele SUV ferroviário em cima do trem, adorava. Com a morte de um amigo que caiu ali no Meia, na estação do Maracanã, eu deixei essa prática de lado. E também foi aí também que eu conheci em Copacabana, tá, naqueles bueiros o qual eu ficava, para poder me acolher do frio. Eu achei um folheto que dizia: jovem, ingresse para a Força Aérea Brasileira. E me senti empoderado porque a foto que estava no folheto era de um rapaz de cor, um moreninho. E eu falei, se aquele moreninho conseguiu, por que não? O moreninho aqui não iria conseguir também. E quando eu cheguei dentro da escola, fui pego na vadiagem, naquela época, andar na rua sem documento, como você sabe, era vadiagem. Era vadiagem. E eu fui recolhido de novo ao sistema, e o professor Helder, lá em Quintino, tá, me perguntou o que eu queria da minha vida. Se eu continuasse daquela vida que eu estava, daqui a um ano eu ia fazer 18 anos, e o meu destino seria a Frei Caneca ou a Ilha Grande. E eu falei, tirei do meu bolso o papel surrado e mostrei para ele que eu queria ser militar. E foi aí que ele ligou para o velho Soeiro em Cascadura. E o velho Soeiro me recebeu e me deu uma bolsa de estudo de 6 meses, 5, 6 meses. E só tinha um concurso em vista, que era a Escola de Especialista de Aeronáutica. E eu falei, eu quero. Eu fiz o concurso estudei muito mesmo, tá? A minha vida deixou de ser de rua para ser um estudante do Soeiro. E eu estudava, me lembro que eu passava os sábados em aula de recuperação. Eu conhecia a tabela periódica de cor, a álgebra, inglês de prova. Então, eu era um bom aluno na sala de aula. E eu costumo dizer que teve um dia que eu cheguei à noite, que eu saía do Soeiro, do Soeiro às vezes 10 da noite. Andava a pé de Quintino a Cascadura para estudar e de Cascadura a Quintino para fazer o inverso. Um dia eu cheguei tão cansado, eu andava cheio de livro debaixo do braço, né? E a minha cama estava forrada por garotos que estavam na rua e estavam lá na minha cama, lá dentro da FUNABEM. Você dormia em cada alojamento com 100 alunos e tinha aqueles beliches. E eu fui reclamar com o inspetor que tinha alguém no meu beliche, que eu precisava descansar. E ele falou que ele não ia, ele falou que eu fosse lá recuperar meu espaço. Ele não tomou uma atitude. E eu disse para ele que eu ia fazer concurso. Eu estava estudando, que eu ia fazer concurso para aeronáutica. Foi quando ele me disse uma frase que na época me magoou muito, porque ele falou que as filhas, ele tinha 3 filhos que tinham feito concurso para aeronáutica e não tinham passado. Como é que eu, largado dentro do orfanato, nunca tive uma resposta de ninguém de visita? Como é que eu estava pensando em fazer um concurso daquele? E foi quando eu disse para ele que eu não era filho dele e nem tinha o DNA dele. E o rapaz, eu acho que essa minha frase, ele se sentiu ofendido e me deu um tapa na cara. E eu posso dizer para você, Luiz, que quem bate, esquece. E quem apanha, dificilmente esquece. E aquilo, eu fiquei com tanto ódio que eu fui dormir, que dentro do colégio interno, nós éramos obrigados a tapar a nossa cabeça para poder dormir. E eu fui dormir com tanto ódio no meu coração, e que tudo que eu aprendia no dia seguinte no Soeiro entrava como música na minha cabeça. Então eu deixo um recado às crianças, aos jovens, às pessoas que não têm oportunidade: nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem.
acredito em vocês. Nunca negros, pardos, nunca ninguém pode te valorizar pela sua cor, tá? É o que a gente mais vê. Então, essas injustiças no mundo de hoje estão acabando. Vocês podem ser o que vocês quiserem, tá? Depende somente de vocês. Pô, maravilha. Aí vem a parte da emoção da sua formatura no Guaratinguetá. Como foi essa formatura que você falou que é um lugar lindo, maravilhoso? Isso, eu fiz concurso para a Força Aérea Brasileira. Naquela época foi um concurso público, posso dizer, com mais de 60 mil candidatos. Não sei o número preciso, Exato. mas foram muita gente. E eu pulei a linha do trem, me lembro como se fosse hoje, ali no Coreto de Quintino, onde eu dormia de vez em quando, no Coreto, tá? E pulei o trem e fui para o Maracanã. Só no meu setor no Maracanã, aquelas arquibancadas de concreto, só ali já tinha as 500 vagas. Olha aí. E eu só pedia a Deus, era eu e Deus. Se houver justiça, eu só preciso de uma oportunidade. Olha aí. Porque, na minha concepção, eu estava preparado para qualquer concurso. Mas eram muita gente, e a aeronáutica só ia tirar 500. E me lembro como se fosse hoje, a cada prova que eu fazia, eu falava, Deus, esteja na minha frente. Olha que maravilha. Tá? E essa vitória, se eu passar nesse concurso, eu queria dedicar essa vitória a essas crianças da rua, essas crianças que estão dentro do sistema, que a maioria não teve oportunidade. E foi aí que, 15 dias depois, veio o resultado do concurso no Jornal dos Esportes. O Rosinha. Sim, eu lembro. E eu procurando a classificação, e graças a Deus, eu vi lá o nome de Carlos Roberto dos Santos. Olha que maravilha. Tive uma excelente colocação, Olha aí. tá, naquele concurso público, e só faltou me apresentar em São Paulo. Em São Paulo, na Escola de Especialista de Aeronáutica, posso dizer que foi uma das minhas maiores vitórias educacional até hoje. Maravilha. E lá em São Paulo, em Guaratinguetá, eu conheci amigos do Brasil inteiro. Peguei a profissão que eu queria, que é de infantaria. Eu sou de infantaria, porque eu queria deixar uma aeronave em voo. E a infantaria me possibilitaria estar dentro de uma aeronave. E eu peguei minha profissão, tá? E eu tive um susto no primeiro ano, no primeiro semestre dentro da especialista. Porque eu não entendia nada, Barbosa, de desenho industrial. Eu tirei 0 em desenho. E numa prova de alto, e numa escola de alto nível, como é a especialista, essas escolas militares, se você errar 3, anula uma certa. E eu tirei 0 na primeira. Eu via diversos amigos meus sendo reprovados e indo embora. Amigo do Sul, do Norte, da onde for, era pessoa do Brasil inteiro. Resultado, eu tirei 0. Eu falei, meu Deus, eu chorava às vezes à noite, porque eu precisava aprender desenho industrial de qualquer maneira. Eu precisava aprender, saber montar os quadros para aquele negócio todo. E, Barbosa, eu ia, às vezes, para atrás do bosque da escola, um frio, ficava eu e Deus conversando no bosque, às vezes de madrugada, eu sozinho. Olha aí. Sozinho, sentado e chorando, porque se eu voltasse, se eu fosse reprovado, aonde eu iria? Aonde eu iria? Eu iria retornar. Eu não podia mais retornar à FUNABEM. Eu já via qual era o destino de dezenas de ex-alunos da FUNABEM. Abriram até uma associação, que é a ASEAF, para poder abrigar esses transeuntes ex-internos do sistema que ficavam perambulando pelas ruas ou dormindo nos bancos de praça. Eu só seria propenso a mudar meu quadro, não sei o que seria de mim. Não sei se eu iria ter a mesma capacidade que de outros de estudar, mas aonde? Mas morar, não sei. Eu iria
tá? Eu estava propenso a tudo que a vida poderia me oferecer de errado e algumas coisas de bom. E foi aí que nas próximas duas provas, dentro do semestre, eu tirei 10 e tirei mais 10. Oh, que maravilha. Ô, glória, me lembro como se fosse hoje. Eu voltei, tá quase acabando o trimestre, eu passei raspando nessa matéria. Mas eu voltei ao alojamento, voltei ao bosque, atrás da esquadrilha, e chorava, porque eu tinha passado e não tinha, essa matéria eu tinha camburado. Resultado, algum tempo depois, um ano e pouco depois, quase 2 anos depois, houve a minha formatura. Olha que maravilha. E na minha formatura, em terceiro sargento da aeronáutica, era eu e Deus. E eu falei, estou formado, graças a Deus. Eu joguei meu cap tão alto, que numa escola militar é normal você jogar seus caps. Isso, Pro alto. Os formantes. E os formandos. E eu posso dizer que lá no céu alguém pegou meu cap. E eu posso dizer, eu identifiquei quem foi. Aquela negra assembleiana que morreu aos 34 anos de idade e me protegeu a minha vida inteira dentro do orfanato. Olha aí. E ela pegou meu crepe e daqui a pouquinho ela me devolve lá no céu. Olha aí. Então eu estava formado. Eu estava formado e graças a Deus, toda a honra e toda a glória ao meu Deus que me tirou do monturo e me colocou hoje entre os grandes. E o cara que humilhou você, que tinha 3 filhos, que sempre fez prova na aeronáutica, que não passou e te humilhou, soube que você virou sargento. Qual foi, depois, a reação dele saber que você era sargento da aeronáutica? Eu acredito que eu não tive mais acesso, porque a minha vida, eu estava mais em São Paulo. Mais São Paulo. Eu estava mais em São Paulo, só retornei a FUNABEM fardado. Olha aí. Retornei a FUNABEM fardado. Olha aí. Eu estou falando do início dos anos 80. Isso. Anos 80. Isso. Retornei a FUNABEM fardado com o 5º A. 5º A é aquela farda de gala da Força Aérea, a farda azul barateia que eu amo tanto. E lá, quando eu cheguei, eu tenho essa foto até hoje, que eu fui cercado por jovens. Olha aí. Cercado. Jovens que estavam ali, eu saí dali, tinha 2 anos e pouco, e eles ainda estavam ali. Olha aí. Dentro do sistema. E eu fui cercado. Jovens de pé descalço, tá? Às vezes faltando dente, chorando, tá? Crianças e jovens, a maioria adolescentes. E eu pergunto, quando eu fui cercado, todos me abraçaram. Posso dizer para você que uns 50 correram para ver, tá? Poxa, Pantera, que eu tinha um apelido, desculpa falar, mas eu nunca me conheci pelo nome dentro do sistema. Sempre me conheci com o meu apelido. E eu fui chamado pelo apelido, eu aceitei, embora eu era o Sargento Carlos. Olha aí. Não era mais o Pantera. Cresci um pouquinho. E foi aí que eu perguntei a Deus, Senhor, o que eu faço para ajudar essas crianças? E Deus foi forte comigo, está em meus pensamentos. Porque as palavras, Barbosa, convencem, mas o exemplo arrasta. Muito mais. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Aí você iniciou. E foi aí que eu retornei ao quartel, e no mesmo dia eu revelei ao meu comandante a minha origem. Revelei a ele que ele queria saber quem eu era. Que eu era ex-menino de rua, criado na FUNABEM, tá? Hoje, eu tento mudar a imagem da FUNABEM perante a sociedade, que lá não só tem bandido, lá tem pessoas de bem que só precisam de oportunidade, tá? E ele me perguntou o que ele, como comandante, poderia fazer para poder me ajudar, já que ele confiava em mim. Eu só falei para ele, comandante, traga as crianças das ruas para dentro do seu quartel. Como? Dando-lhes oportunidade, dando-lhes uma profissão, estudo dirigido, parte médica, tá? Parte de esporte, tá? Encaminhar esses jovens com o nosso aval para o mercado de trabalho. Tudo isso os quartéis podem fazer, tá? Ele falou,
me apresente um plano. E eu apresentei a ele, ao coronel Luiz Carlos da Silva Bueno. Olha aí. Que chegou a comandante da aeronáutica, Luiz Carlos da Silva Bueno. Apresentei a ele o projeto Grupo Pro Menor, né? Era Grupo Pro Menor. Olha aí. Desenvolvido por amigos da Universidade Gama Filho, pela professora Iracema e outros amigos. Tá? E ele olhou, analisou o projeto e falou, cumpra-se. Eu falei, cumpra-se, adorei o projeto. Tá? Em 83, 84, a gente começou a trazer jovens da periferia dos quartéis, jovens da FUNABEM, com pouca infração, e colocar esses jovens dentro de um quartel da aeronáutica, com alimentação, Olha aí. esporte, profissionalização, usando o nosso exemplo. Eles entravam em forma, tinham ordem, Olha aí. hora para comer, isso e aquilo, e mais ainda, todos eles foram colocados no ensino formal. Olha aí que maravilha. E Tá. disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Na época, me criticaram que eu queria, que eles falavam, o Promenor quer militarizar as crianças. Sofri diversas críticas em relação a isso. Mas, mesmo assim, a gente foi diante. Todos os militares da base aérea do Galeão receberam orientação sobre aquele novo público que a base estava recebendo. Eram jovens, eram crianças que precisavam do nosso apoio. Olha, maravilha. Os oficiais receberam orientação nossas, os sargentos e os civis. E ali, eu posso dizer, a base tinha mais de 3 mil homens. Olha aí. Eu posso dizer para você que eu recebi caloroso apoio de todos eles. Oh, que maravilha. Entre eles tinha advogado, entre eles tinham professores, entre eles tinham médico, entre eles tinham assistente social, todos os militares. E eles vieram ajudar, abraçar o Instituto. Que maravilha. E a Força Aérea, o Ministério da Aeronáutica, abraçou o Grupo Pro Menor. Isso foi lindo. E vai passando coisas aí interessantíssimas. Você mostrar. E esse projeto, ele foi colocado, esse projeto social, anos depois, um grupo de mulheres, dos oficiais, mulheres de ministro, conheceram o Pro Menor. Olha aí. Conheceram. E através delas, nós colocamos, através dela e de seus maridos, foi expedida uma ordem ministerial, é a 089 de 90. Eu tenho essa ordem ministerial assinado pelo ministro da Aeronáutica. Era ministro na época. Recomendando a todo o alto comando, tá, que, através do Pro Menor, colocassem projetos sociais de jovens em seus quartéis. Olha aí. Olha que maravilha. Eu viajei esse país inteiro, mostrando aos militares, tá, como a gente iria proceder a essa ordem ministerial. E foram colocados esse projeto em mais de 18 estados. Olha aí. Tá? Eu me lembro, em cima disso, só aqui no Rio de Janeiro, a Base Aérea dos Afonso, Base Aérea de Santa Cruz, Base Aérea do Galeão, GAPs, todos eles receberam jovens. Só em Santa Cruz, 250 jovens. Universidade da Força Aérea, e todos eles aderiram aos projetos. E eu vejo hoje com maior orgulho, esses projetos continuam. Base Aérea do Galeão virou o Colibri, que é um dos maiores projetos sociais da aeronáutica, que prepara esses jovens para escolas militares de alto nível, que é a AFA, que é a IPSEX, que é a AMAN, etc. e tal. Então, eu tenho tudo isso gravado. E eu digo mais, em 87 eu recebi dentro da base um grupo do Ministério dos Esportes. Vieram conhecer o projeto. Ficaram 3 dias comigo. E dali surgiu o programa Força no Esporte. Olha aí. Só que o projeto do Força do Esporte foi a nível nacional. Todo atleta hoje, quando de alto nível, tá, quando ganha uma medalha, o que ele faz? Ele está sargento e leva a mão à pala. Isso. Por quê? É do Força do Esporte. Isso. Só que eles não falaram a fonte. Onde eles beberam sabedoria? O Pro Menor ele foi apagado nisso aí. E nos anos 90,
Quando acabou-se com os ministérios, criou os comandos militares. Até o Ministério dos Esportes virou Secretaria de Esporte. Exatamente. Foi aí que se criou o Profesp no Brasil. Olha aí. O Profesp tirou todo o conhecimento da Secretaria de Esporte, que tinha o Todos pelo Esporte, e criou o Profesp. E mesmo assim não falaram a fonte. Essa fonte só foi revelada anos depois pelo general da Escola Superior de Guerra. Olha aí. Mostrando que todo esse envolvimento com os jovens no Brasil começou lá atrás, num projeto de um sargento visionário, que é o Grupo Pró-Menor. Caramba, que coisa linda, hein? E aí está a mesma coisa, o Zico. Zico está conosco há 32 anos. Olha que maravilha. Aderiu ao projeto. Hoje faz parte do nosso conselho. Zico teve a base do Galeão diversas vezes, Olha prestigiando o projeto, com Cláudio Adão, todos esses craques aí. Tá? E o Zico inaugurou, a nosso pedido, o campo Pereirão da base do Galeão. Olha aí. Está lá o pé do Zico, lá na base. Tá? E aí vai. Então o Pró-Menor hoje, tá? O Pró-Menor hoje completa daqui a 6 meses, completa 40 anos de responsabilidade social. 40 4 livros lançados, né? Livros lançados. Eu tenho o Educador Militar é meu, diversas edições do livro, desse livro, tá vendo? Diversas. Hoje o Pró-Menor hoje está dentro da Vila Militar do Galeão, ocupando imóveis da Força Aérea. E dentro desses imóveis temos diversos cursos de inclusão para a comunidade local. Elétrica, hidráulica, estudo dirigido, tá? Balé, advogados, tá? E diversos cursos de inclusão para a comunidade local. A mesma coisa a gente tem em São Paulo, no Pró-Menor São Paulo, que tem uma equipe forte nossa lá também, lá na rua Líbero Badaró, 110, 10º andar, é o nosso ponte lá em São Paulo, onde a gente atende a zona leste de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, temos também aqui em Niterói, no Morro da Chácara, aqui em Niterói, um núcleo forte, comandado por diretores nossos lá, onde atende aquela garotada na base de esporte. Páscoa a gente está lá, Natal a gente está lá para poder incentivar aquela garotada. Então, Pró-Menor, daqui a pouco completa 40 anos de responsabilidade social. Uma pergunta que não quer calar, né? Você publicou 4 livros. Eu me lembro do primeiro que eu recebi das suas mãos, que era até um livro simples, branquinho, capa branquinha. Hoje você vê a qualidade do seu livro hoje. Mas qual foi desses 4 que mais mexeu com você, que mais marcou? O Educador Militar, porque na época eu precisava dar um norte para os nossos militares. Ninguém nunca viu o jovem dentro das Forças Armadas, como é que se faz isso e aquilo. Então, eu publiquei quase que uma cartilha para orientar esse povão aí dentro dos quartéis, como é que eles tinham que fazer. Mas o livro que marcou legal foi o Menor que se fez maior, onde traz minha trajetória de vida dentro do orfanato. Aqui eu mostro a minha indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Fui 2 vezes indicado ao Nobel. Tá? Aqui mostra ordem de prisão para uma criança de 7 anos de idade nas ruas. Ordem de prisão. Então esse livro mostra um pouco isso. Ordem de captura. Já foi aprovado isso? Tá. Já foi aprovado. No Congresso lá? Já está tudo escrito, tá? Aqui também tem meu currículo básico. Então esse livro aqui ele marca muito, porque aqui eu mostro uma trajetória da minha vida nas ruas do Rio de Janeiro que marcou, tá? Os pequenos furtos. Aqui eu mostro lavoura, onde eu capinava, roçava. Tá? Aqui eu mostro também minha ordem de prisão. Tá? Ordem de prisão, aos 7 anos de idade, eu tenho aqui as escrituras que eu consegui aqui no Arquivo Nacional, toda a minha história dentro do sistema. Tá? A primeira vez que eu vi a praia. E aí, tá? Então, é uma autobiografia. É uma autobiografia minha para mostrar para as crianças que se eu conseguir chegar com todas as dificuldades
que o Carlinhos teve na vida, eles também conseguem. É só dar a eles oportunidade. Você chegou até o ponto de ser convidado pelo Rotary, pela BRAC, teve um Nobel da Paz. Isso, devido ao sucesso como empreendedor social, que essa palavra é bonita, né? O cara é empreendedor, tá? Eu fui convidado como rotariano. Tá? Eu tô em Rotary há quase 40 anos. Assim que eu não me formei, eu fui para pertencer a clubes de Rotary e eu fui eleito presidente do Rotary Clube Ilha do Governador. Olha aí. Excelente mandato, por 2 mandatos, tá? Isso aí é de fácil comprovação na internet, nas coisas. E é também 2 vezes indicado ao Nobel da Paz, 2010 e 2011. E diretor da Degase. Dentro da América Latina. Dirigi a TV Degase durante 3, 4 anos, com sucesso. Em vez de atender 100 jovens no audiovisual, a gente atendia 500. Era a TV Degase, TV né? Degase. O que você tem aqui, a TV Degase, o Instituto era o responsável. E as pessoas que trabalhavam lá, era tudo eles detentos. E os nossos funcionários, que ganhavam muito bem lá dentro, eram funcionários. Os ex-detentos eram funcionários do Promenor para trabalhar na TV Degase de ressocialização. Olha que bacana. Aquela roupa bonita. Isso. Aquela roupa bonita. Recebi junto com o Zico. Eu recebi a medalha Santos Dumont. Eu e o Galo. Olha aí. Isso, tá? Eu e o Galo, tem 1 ano atrás. E há 5 meses atrás, eu fui imortalizado na Academia Brasileira de Arte, Cultura e Literatura. Eu ocupo a cadeira 14, cujo patrono é o Betinho. É uma honra para mim, uma honra para um ex-menino de rua, tá? Chegar a esses patamares de vida que eu estou ocupando hoje como palestrante em escolas militares, palestrante em quartel, dando oportunidade hoje profissional aos nossos soldados, tá? Então, acho que para nós é uma honra e anualmente, através do Comando da Aeronáutica, crianças estão voando com a gente. Dentro da sala de aula, a gente é exemplo. A gente hoje faz dezenas de palestras para quem precisa nos ouvir, que são as crianças da sala de aula. Tá? Através de empresas sérias, como a Ideal, na Ilha do Governador, que hoje não tem as depredações dos ônibus da Ilha do Governador, não existe mais. Sabe por quê? Porque nós, junto com a Ideal, mostramos aos jovens, tá, as consequências de depredar um ônibus. Consequências para ele, consequências para a família, a população que fica ressabiada em pegar ônibus. Tá? Até 1 ano e pouco atrás, era uma bagunça na Ilha do Governador em relação aos ônibus. Descobrimos que quem depredava os ônibus era um aluno da escola pública. E através de palestras nossas, junto com a Ideal, tá? mostrando o estado como ficavam aqueles ônibus. Hoje, a Ideal hoje é exemplo disso, tanto que acabou de ganhar um prêmio em Brasília por esse projeto de não depredação dos ônibus, tá? Público no Rio de Janeiro. Que maravilha. Eu fico bestalhado em ouvir de você tudo isso, porque a nossa amizade é muito mais de 20 anos. E eu estou tendo essa oportunidade vantajosa para mim, receber você hoje aqui e saber que hoje eu tenho amizade com a irmã do Betinho, na Maria, é onde eu vou sentar com ela, o Daniel e o Kiko, para convidar você para ir na São Cidadania, que é lá no Gamboa, que é o último sábado do mês, para você dar uma palestra. E eu tenho certeza que aquelas 600 pessoas, quando ouvir isso tudo, as pessoas vão ver quem é o Carinho para o Menor. Porque a maioria lá é lideranças comunitárias. São presidentes de associação, de ONG, são pessoas que convivem dentro da comunidade. Então, você falar tudo isso para essas pessoas vai ser uma coisa maravilhosa. E eu faço o convite a você que na próxima a visitação lá você esteja presente, porque antes disso ela vai estar aqui, eu já vou falar de você, vou mandar o teu vídeo para ela, automaticamente ela deve entrar em contato com você, que eu até espero que ela convide você para no dia da palestra, ela e o filho... Irei com o maior prazer. Poderá estar
convidar você pessoalmente, porque eu quero te ver lá e ter o prazer de filmar você lá, para as pessoas verem que você é a pessoa certa, que todo mundo precisa. O jovem que está no caminho errado, tire o exemplo dele. Tudo de ruim que vocês imaginarem, ele já fez. Só que ele parou, pensou que ele não queria mais continuar. Então, ele fez um pacto com Deus. Sabe o que é um pacto com Deus? Não é religião. Ele fez um pacto com Deus. Eu quero mudar a minha vida. Só posso mudar se o Senhor me ajudar. Me ajude a minha vida a mudar. E ele foi ouvido. Então, hoje, ele está na reserva como tenente, mas ele fez por onde? Mas ele não parou. Ele montou há anos atrás, onde hoje ele é reconhecido, a ponto que vocês viram aí, a ponto que você ouviu da boca dele. Quem é a pessoa hoje, Carlinhos Promenor? E sabe, Carlinhos, eu fico assim imaginando, será que o jovem hoje, ouvindo isso de você, poderá melhorar? Porque o que eu vejo, principalmente nós que moramos na Maré, eu morei no Parque União, você morou no Timbó, é a Maré, no Complexo da Maré. Hoje eu vejo garoto de 10, 11 anos grávida, de bandido. Eu vejo garoto de 12, 15 anos com fuzil. Você acha que piorou ou melhorou, ou você acha que nós podemos ainda ajudar esse jovem a melhorar? Isso é um ponto importante, o Barbosa, que você está tocando, porque na minha época de interno, tá? No Padre Severino, vamos dizer, que eu estava no interior, mas qualquer besteirinha lá mandava o jovem para o Padre Severino. E o Padre Severino é um local de repressão. Tá? Nós sabemos disso. E naquela época, o muro do Padre Severino, na época, era de 5 metros. 5 metros. Hoje, o muro hoje tem 10, 15 metros. Olha aí. Já começa errado por aí. Olha aí. Hoje você vê crianças, quando eu digo crianças acima, eu estou falando de 16, 14 anos que o juiz cometeu um ato infracional e está presa. Tá? O jovem hoje, quando comete qualquer ato infracional, ele vai para uma delegacia de menores. E essa delegacia manda ele para o Colégio Dom Bosco, que é o antigo Padre Severino. Isso. E lá no Degase, que hoje é o Degase. E lá no Degase, o juiz tem 45 dias para ele estudar os casos com advogado, família, isso e aquilo, qual vai ser a decisão judicial. Ou ele vai para uma semi-liberdade, uma liberdade assistida, ou então vai ser preso. E aqueles que são presos vão cumprir a pena onde? Ali mesmo no Dom Bosco, que é ali na Ilha do Governador, ou na Escola João Luiz Alves, onde eu fiquei 2 anos, ou então vai para Volta Redonda, para Campo. Então, o juiz distribui esse sistema de prisão desses jovens, vamos dizer assim, ou em Bangu, foi descentralizado. Então, agora, o que é o ponto que eu estou falando para você? Dentro do sistema, na Ilha do Governador, tem crianças de 14, 15 anos, que estão grávidas dentro do sistema, mas elas não chegaram ali grávidas, não. Elas foram engravidadas lá dentro por maus profissionais. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, eu vejo o sistema hoje, na minha época, quando era na minha época, eu fui interno porque eu era o quê? Abandonado, eu era carente. Hoje, a criança hoje, para ter o apoio governamental, ela tem que cometer um ato infracional. E o governo, aí esse ato infracional vai cumprir no Degase, que hoje é a antiga Funabem, hoje é o Degase. Então, eu te pergunto, então, eu não vou nem te perguntar onde está, que você vai saber. E as crianças carentes estão aonde? Como tu falou aí, nas ruas. Te pedindo esmola, estão nas comunidades. Ou a maioria é cracudo já. E a maioria é cracudo. Então, eu acho que políticos que têm essa sensibilidade, conhecedores do problema, tá? Conhecedor do problema, tem que atacar esse caso. Tem que falar sobre isso. Tá? E eu digo para você, eu não sou expert no assunto, não, mas eu acho dos 70 que estão aí, tá? Eu acho que ninguém tem a nossa propriedade para falar sobre isso. Você falou um assunto que eu quero ouvir da tua boca, que tem maus profissionais que engravidam as meninas lá dentro. Além de ser expulsos, eles são presos?
além de ser expulso, tem que ser preso. Não sei como é que está essa situação, mas tem que ser preso. Eu só falei um caso aí em relação a isso. Tá, em relação ao sistema o qual eu fui criado, na FIA e na coisa. Eu acho que quem tem que dirigir esses órgãos são educadores, são pessoas que entendem que entendem da matéria. Não o governador, sei lá quem for, um deputado, colocar alguém lá de paraquedas, concorda comigo? Dá no que dá. É o que está acontecendo. Dá, é o que acontece em qualquer área. O Cláudio Castro colocou um montão lá, politicamente dá indicado. qualquer área. Então eu digo... Tirou você, que era um profissional, para botar uma pessoa Eu dele. estou sendo indicado para cargo, para dirigir Degás, já de muitos anos atrás, indico o Promenor, indica isso, aquele negócio, mas eu não sou político. Eu não sou político. Partidário. Então, nós temos 5 minutos. Nesses 5 minutos, nós já falamos um pouquinho de tudo. Mas a mensagem ao jovem de hoje, que está assistindo você nesse momento, qual é a mensagem que você mandaria para todos eles que estão ouvindo hoje o Carrinho Promenor? A mensagem que eu deixo a esses jovens, tá, é muito simples. Tá? Acreditem em vocês. Acreditem nos seus pais, nas suas mães. Eles querem o bem de vocês. Tá? Não acreditem em promessas na comunidade de maus amigos. Longe das drogas. Estudem. Eu vim de comunidade, eu vim de um sistema repressor que era dentro do orfanato que eu tinha. Então vocês hoje têm uma rede uma rede de instituições que podem ajudar vocês. Hoje tem. Hoje você tem escolas que podem ajudar vocês. As pessoas hoje estão mais integradas a isso. Tem pessoas de bem. Então, escolham o caminho bem e escolham o caminho da educação. Tá? Existe hoje, se vocês me têm como exemplo, eu consegui chegar até aqui, foi através da educação, obedecendo os meus professores, tá? Obedecendo as pessoas de bem. E, graças a Deus, eu consegui chegar até aqui. Então, é isso que eu desejo para todos vocês. Não se misturem, tá? Não se misturem. Peçam um conselho aos teus pais, que eles querem o teu bem. O próximo programa vai ser o Jefferson, o próximo convidado que ele vai te convidar. Quem é o Jefferson Barra? Jefferson Barra é o presidente da ONG daqui, e ele vai te convidar porque ele tem interesse em conhecer você e você conhecer um pouquinho da IDEM. O que é a IDEM? A IDEM é uma instituição internacional que é mantida pela Suíça e ele vai poder entrevistar você no próximo marcação que vai ter marcado, ele vai convidar você. Então, Jefferson, desde já, agenda aí a colocação do Carlinho Promenor no seu programa, que é muito interessante ele saber quem é o Jefferson Barros, e você saber quem é o Carlinho Promenor, porque de grande avalia ele saber um pouquinho da IDEM, que é um nível internacional que é voltado à ONU, e ele quer conhecer o sítio. Ele já até deixou bem claro aqui que... Com o maior prazer. Eu fui eleito fellow da Choca Internacional. Olha aí. Em 2001. Olha aí. Eu fui eleito fellow de uma instituição a nível internacional que busca empreendedores sociais no terceiro mundo. E me escolheram. Olha aí. E o diretor Paulo Dan, que deve assistir brevemente a matéria, também não vai faltar a oportunidade de conhecer o Carlinho Promenor, porque você foi da Aeronáutica. Ele foi da Aeronáutica e é uma pessoa muito importante conhecer futuramente o Carlinho Promenor. É prazer, Paulo. Desde já agradeço mais uma semana o programa. Espero que tenha sido ótimo programa, sucesso. Eu tenho certeza que quem assistir vai amar, vai gostar e vai reproduzir, repassar para outras pessoas assistirem através do YouTube. Só tenho a agradecer a Deus, como o Carlinhos sempre fala, sem Deus nós não somos nada. Nada. Então, eu quero que você tenha lição bem clara da vida, o que é a história linda, maravilhosa do Carlinho Promenor. E acredite em você. Estude para amanhã você ser um Carlinho Promenor, ou no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. Fique com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau! Obrigado!